Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Torre de Babel, que é muito conhecido também. A Torre de Babel foi literalmente aquele episódio onde correu as primeiras divisões das línguas. Vamos lá, pessoal, o que que acontece aqui, ó? Depois leiam lá em Gênesis, capítulo 11, versículo do 1 até o final. Ali a Bíblia fala que todos falavam o mesmo idioma, então tinha várias nações ali, porém elas falavam sempre o mesmo idioma. Até que o homem resolveu fazer uma torre para tentar alcançar o céu, até alcançar o topo. Aí entra, pessoal, esse versículo aqui em Gênesis, capítulo 11, versículo 3 e 4. Então ali, pessoal, começou a literalmente, né, eles se reorganizaram e resolveram criar algo que pudesse tocar o céu. E ali então criaram a famosa Torre de Babel. A Bíblia fala que a intenção desses homens não era uma intenção muito boa, até que Deus resolveu então confundir a língua desses homens que estavam trabalhando ali. Então, a partir daquele momento ali que começou literalmente as confusões de línguas. Eles não conseguiam se comunicar mais porque agora cada um estava falando a sua própria língua. E essas pessoas se espalharam. Ali começou a surgir então os primeiros povos. Ó, só para vocês terem uma ideia, né? Segundo o livro de Jubileu, que é um livro deuterocanônico, não é um livro bíblico, eles falam que essa Torre de Babel tinha aproximadamente ali 212 metros de altura. Pessoal, para aquela época era muita coisa. Imagina um prédio de 212 metros de altura, é muito alto. Só para vocês terem uma ideia, o maior prédio de São Paulo, né, fazendo uma comparação, é 172 metros de altura. Até separei para vocês aqui conhecerem, depois vocês pesquisem aí, né? Esse prédio aqui em São Paulo é o maior que tem lá, e ele tem 172 metros de altura. A torre que eles fizeram naquela época, sem recursos, sem máquinas, enfim, sem as tecnologias que a gente tem hoje, foi de 212 metros. E essa torre de Babel, se fosse localizar ela hoje, ela estaria ali na região da Mesopotâmia. Então foi na Mesopotâmia onde ocorreu essas divisões de línguas. Vamos lá, pessoal, coloquei para vocês aqui, ó, só um exemplo mesmo de como seria, isso aqui é uma ilustração, né, de como seria a Torre de Babel. E foi a partir desse momento que as pessoas começaram a falar um outro idioma. Vamos lá, agora uma pequena curiosidade aqui, né? Se fossem perguntar, né, qual que era o primeiro idioma que eles falavam naquela época, cada um vai dar uma resposta. Alguns vão falar que o idioma que eles falavam era o sumério, outros vão dizer que o primeiro idioma que eles falavam é o próprio hebraico, alguns vão falar que é o próprio frígio. Tem até uma história de um vídeo bem legal, depois vocês pesquisem aí, do Rodrigo Silva, onde ele fala um pouco sobre essa questão do primeiro idioma que as pessoas falavam. Segundo a arqueologia bíblica, o primeiro idioma que eles falavam naquela época, antes da confusão de línguas, era o idioma frígio. Vamos lá, fizeram uma pesquisa, vou contar a história bem resumida aqui, depois vocês pesquisem o vídeo lá para vocês conhecerem a história completa. Procure o canal do Rodrigo Silva que ele fala sobre isso. Vamos lá, o que que aconteceu, né? Tinha um rei lá no Egito chamado Samético, e o que que esse rei fez? Ele pegou duas crianças que tinham acabado de nascer e colocaram isolado dos pais. Por quê? Esse rei Samético queria saber qual que era o idioma que essa criança ia falar por padrão. Se ela não ouvisse nada, ninguém falando alguma coisa, essa criança, uma hora ou outra, ela ia falar alguma coisa. Então, esse rei fez esse experimento para saber o idioma. Ele pegou a criança, trancou essa criança e deu ordem para as pessoas que fossem ali alimentar essa criança, que fosse dar de mamar para a criança, não pronunciasse nenhuma palavra na frente da criança. Para quê? Para quando ela ganhasse uma certa idade e ela fosse falar, ela ia falar no idioma original, que está bem no ser humano ali, né? Que ela não foi ensinada a falar. Resumindo, pessoal, fez lá todas as experiências, passou um tempo, essa criança ganhou ali a idade de 2 a 3 anos de idade e ela falou a primeira palavra. E a palavra que ela falou foi Bekos. Bekos significa pão no idioma frígio. Então o rei, naquela época, o Samético, ele concluiu que o idioma original do homem é o frígio. Então antes, se ninguém ensinar alguém a falar, o homem vai falar o idioma frígio. Lembrando, pessoal, isso aqui é só um experimento, é só uma curiosidade, não é uma afirmação, beleza? Depois vocês pesquisem a fundo sobre essa história, porque tem bastante curiosidades que foi acontecendo ali nas pesquisas do rei Samético. Então foi aqui que começou as divisões de línguas na Torre de Babel. E quem começou a edificar essa Torre de Babel foi justamente um poderoso da terra chamado Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem a edificar uma cidade e algumas pessoas chegam até a dizer que esse Nimrod, que é o fundador da Torre de Babel, é o mesmo fundador da cidade de Nínive. Então, os ninivitas vieram da genealogia de Nimrod. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Aqui são algumas informações complementares para você estudar
Gênesis capítulo 11. Por isso que é importante fazer o curso. Muitas dessas informações eu não consegui pôr na apostila. Porém, aqui em vídeo fica mais fácil da gente conversar. Beleza? Até a próxima aí. Tchau, tchau.